Eu estava conversando agora há pouco com um técnico aqui da minha assistência, ele estava me contando sobre uma experiência com um cliente difícil que ele teve, certo? Daqui a pouco eu até conto uma parte da experiência dele. Então eu resolvi gravar esse vídeo falando de clientes difíceis. Quais são os tipos de clientes difíceis que você vai encontrar? Eu não sei se eu consegui capturar todos aqui, mas eu peguei uma boa quantidade de clientes difíceis e vamos ver se você tem encontrado deles por aí no seu dia a dia, tá bom? Primeiro eu quero falar do nosso patrocinador, a Brasweld. Brasweld, uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração, produtos como Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamento, tapa-fugas, certo? Uma infinidade de produtos para facilitar o nosso dia a dia de técnicos de refrigeração, certo? Procure os produtos da Brasweld numa loja de refrigeração perto de você. Obrigado, Brasweld, pelo apoio, valeu demais. Bom, e agora voltando ao nosso vídeo, deixa eu explicar primeiro como foi a experiência do nosso técnico. Ele... Olha o gatinho. O nosso técnico, ele foi à casa do cliente, chegou lá, desmontou uma geladeira frost free, ele desmontou. O problema era no ventilador. O ventilador estava queimado, precisava ser trocado, certo? Só que ao desmontar o painel, né, a tampa do evaporador, ele percebeu que o isopor estava encharcado. E ele chegou e falou para a cliente: o problema é o isopor, aliás, é o ventilador que está queimado, mas seria bom se trocasse também o isopor. Se a senhora quiser, a gente troca o isopor e eu cobro o preço de custo, certo? Ele vai cobrar só pela troca do ventilador e o isopor sai por preço de custo. Ele cobrou R$50 para colocar o isopor, que é mais ou menos o preço. Tem alguns que até um pouco mais caro, entre R$40 e R$60 esses isopores, né? Que vão na tampa. O cliente não quis, certo? Se não me engano, primeiro foi o marido dela que conversou com ele. Não quis, não, troca só o ventilador e tal. E ele foi buscar o ventilador. Foi no nosso distribuidor buscar o ventilador e voltou. Quando chegou, fez o serviço, na hora de receber o pagamento, a cliente veio com uma conversa mais ou menos assim: nossa, por que você cobrou tão caro? Provavelmente, enquanto ele foi buscar o ventilador, ela pesquisou na internet o preço do ventilador e ela questionou ele: você comprou, né, o ventilador custa tanto, você está cobrando tanto de mão de obra e tal, e começou a diminuir querer pôr preço no serviço do meu técnico. Aí o técnico foi explicar para ela que existem outros custos além do custo da peça. Existe o custo de deslocamento. Veja bem, ele teve que ir até a casa da cliente, certo? Teve que voltar para buscar a peça no distribuidor, teve que voltar para a casa da cliente outra vez, realizar o serviço e tem o deslocamento para casa, de volta para assistência, certo? Então, no mínimo 4 deslocamentos, ida e volta 2 vezes. Então, isso tudo é acrescido no preço. O que mais que é acrescido no preço? O trabalho em si, porque não é simplesmente, não sou um trocador de peça, eu tô lá para descobrir o problema, certo? Qual é o problema? E tudo isso tem um custo. Tem o custo de ferramentas, tem o custo de manutenção do seu carro, certo? IPVA, multa, certo? Mesmo tomando cuidado, de vez em quando chega uma multa, estacionamento que você tem que pagar, certo? Tem um monte de coisinha embutida que tem que ser tudo diluído no preço que você está cobrando. Não é tudo mão de obra. Não, quem dera fosse tudo mão de obra que você pegasse livre, certo? Tem o curso que ele teve que fazer, certo? Inclusive, deixa eu até aproveitar aqui e falar do meu curso. Estou deixando o link na descrição. Quem quiser
ser técnico de refrigeração, aprender refrigeração, máquina de lavar, tem os links aqui dos nossos cursos, tá bom? Apesar do nosso preço ser muito, muito acessível, mas existe um custo. Não só o custo do curso em si, mas o curso de tempo que o camarada tem que se dedicar a assistir às aulas, o curso de ferramentas, que o técnico tem que adquirir boas ferramentas para dar um bom serviço. Então, tudo isso tem que ser diluído quando você cobra, quando você faz um orçamento. Aí o técnico teve que explicar tudo isso, e como ele também já tinha dado o orçamento antes de realizar o serviço, porque sempre é assim, a gente dá o orçamento antes, o cliente aprova e depois a gente realiza o serviço. Então, depois que você realiza o serviço, não tem como negociar o preço. O preço é aquele, tá certo? E aí, ele me contou tudo isso, certo? E a gente está esperando a hora que a cliente vai ligar querendo trocar o isopor a preço de custo. Aí, bom, ela já está sabendo que não vai ser. Legal? Então, eu preparei alguns clientes difíceis, tá certo? E a gente vai elencar aqui clientes difíceis que você vai encontrar no seu dia a dia. Cliente desconfiado, é o primeiro cliente que a gente vai falar. Sabe, aquele cliente que está sempre desconfiado, achando que você vai passar ele para trás, certo? Você chega... Você faz o orçamento do compressor, por exemplo, e o cliente fica, será que é o compressor mesmo? Será que ele está querendo levar vantagem em cima de mim? Ele é desconfiado, tá certo? Uma vez aconteceu com um cliente meu, eu dei um orçamento para ele de compressor, e ele falou, vou ver e tal. Ok, ele pagou minha taxa de deslocamento, de atendimento, aqui na minha assistência a gente cobra taxa de deslocamento quando o cliente não aprova o orçamento. Ele pagou, ok. Quando foi 2 ou 3 dias depois, ele liga indignado para falar comigo. Falou, Ricardo, te considero, não sei o que, você faz isso comigo, o que eu fiz? Eu chamei um outro técnico, ele veio aqui, não precisou trocar o compressor, ele trocou uma peça, um capacitor, e tá tudo funcionando, tá tudo ok. E eu comecei, aí desligou, falou, esse daí eu nunca mais vai ser meu cliente, né? Eu fiquei chateado mesmo com a situação. Aí passou mais uns 3 dias, ele me liga, ô Ricardo, me desculpa, não sei o quê, a geladeira parou de novo, e agora não funciona de jeito nenhum, e eu tô ligando pro outro cara, e ele nem me atende, já me bloqueou. Falou, pois é. Às vezes o camarada, ele é muito desconfiado. Então, o que você faz com um cliente desconfiado? Certo? Ele está no direito dele de ser desconfiado. É tanta coisa que a gente ouve, tanta coisa de golpe, tanta gente esperta por aí, querendo levar vantagem. Mas como é que você combate a desconfiança do cliente? Por exemplo, você disse que vai trocar um compressor, você troca o compressor e você deixa o compressor velho lá. Certo? Para ele não achar, olha, disse que era o compressor, mas ele quis levar. Será que o compressor realmente estava estragado? Ou será que ele levou e vai colocar em outro? Então, sempre haja com muita transparência, certo? Principalmente quando você percebe que o cliente é desconfiado. Mas, no geral, haja com transparência com todo cliente para que ele não se torne um cliente desconfiado. O segundo que eu elenquei aqui é aquele cliente que sempre quer levar vantagem, mais ou menos igual ao primeiro que a gente mostrou. 3 para você, 1, 2, 3 para mim. Ele sempre quer levar vantagem, ele sempre quer jogar o seu preço lá para baixo, diminuir o seu preço e tal. E para esses é meio complicado. Na maioria das vezes é melhor você deixar, você dar o seu orçamento e ele começa, tem cliente que começa a fazer leilão. Você dá o orçamento, ok, aí daqui a um pouco, né, no dia seguinte ele te liga, olha, liguei para outra assistência técnica, ele faz esse serviço por menos que você. Se você cobrir, eu faço com você. Sabe o que eu faço? Eu faço, olha, boa sorte, faz com ele. Via de regra, é blefe, certo? Muitas vezes é blefe, tá blefando e não é nada disso, tá bom? Mas eu não entro em leilão, certo?
Tem um outro cliente que é o sabe tudo. Sabe tudo, ele se julga melhor que você. Ele diz assim, olha, eu poderia inclusive arrumar minha geladeira, mas é que eu não tenho as ferramentas, mas eu sei o que está acontecendo. Normalmente, quantas vezes acontece isso? O cliente liga para a gente, quanto é para colocar o gás na geladeira? Aí a gente responde, inclusive quem atende aqui já está treinado para isso. O senhor ou a senhora tem certeza que é o gás da geladeira? Porque todo mundo acha que é falta de gás. Qualquer coisa que aconteça, o pessoal acha que é falta de gás. Não, é falta de gás, porque eu sei, não sei o que e tal. Eu falo, olha, é tanto, custa tanto, vai custar tanto para colocar o gás. Porém, se você aprovar, o técnico for aí, for outra coisa, ele vai te dar o orçamento do que quer que seja, e se a senhora ou o senhor não aprovar, tem que pagar aquela taxinha de deslocamento do meu técnico. Pode ser? Então você vai encontrar, muitas vezes, sabe tudo. Sabe tudo é complicado de você trabalhar. Legal? Bom, eu elenquei mais alguns aqui. O próximo é o perfeccionista. Esse cliente é extremamente detalhista, quer tudo perfeito, pode ser desafiador atendê-lo, pois ele nota até mesmo os mínimos detalhes. Perfeccionista. O cliente perfeccionista, às vezes, é complicado. Por exemplo, vou dar um exemplo que acontece, troca de gachetas, tá bom? Às vezes, né, no nosso dia a dia técnico de refrigeração, você tem que trocar gachetas. E as geladeiras, algumas geladeiras, elas não foram feitas para você trocar gacheta. E nunca fica igual ao que era antes. Dificilmente você consegue, ao trocar uma gacheta, deixar ela como ela era antes, quando era nova, que dava aquela pressão na porta, certo? Então eu costumo explicar para o meu cliente, principalmente esse. E aí, dependendo do defeito, a gente explica também. Agora, o perfeccionista com gacheta é complicado, porque ele quer que a geladeira dê aquela pressão de quando era nova. Então, eu já costumo explicar antes, não vai ficar igual como era nova, porque muitas vezes essas geladeiras não foram feitas para trocar gacheta. A gente até troca para salvar a geladeira, mas não fica igual. Então, é um pouco complicado, e quando você percebe que o cliente é assim, detalhista, toma todos os cuidados. Quer ver uma outra que você tem que tomar cuidado com o detalhista? Por exemplo, aquele serviço quando você tem que eliminar o pré-condensador, sabe? A linha de orvalho. É porque tem que avisar o cliente, se possível, por escrito, deixa por escrito para ele, né? E pede para ele assinar, de que ao eliminar a linha de orvalho, pode acontecer de começar a suar em volta da porta. Então já pede para ele assinar antes de fazer o serviço, para depois você não ter dor de cabeça, tá bom? Procrastinador. Procrastinador é aquele cliente que sempre joga para depois. Então é assim, você vai lá fazer um orçamento. Você chega, faz o orçamento, digamos, refrigeração comercial. E aí você percebe, o cliente te chamou porque está com um barulhinho no micromotor, lá do condensador. E você chega e fala, tem que trocar esse micromotor. Ah, mas é só esse barulhinho, olha, vai parar e você vai ter problemas. Ah, não, vamos deixar para depois. Ok, deixa para depois. Você deu o orçamento, vai custar tanto a troca do micromotor. Aí passa uma semana ou um mês, o procrastinador te chama. Ou vem correndo e não sei o que e tal, e você vai, chega lá. Ele quer, você vai fazer o orçamento, refazer o orçamento, e aí você percebe que o micromotor, ele parou, mas além de ter parado, o que aconteceu? O compressor também queimou. Por quê? Porque o micromotor, ele está lá justamente para tirar a temperatura do gás. Quando o micromotor para e o procrastinador ele deixa funcionando, enquanto está funcionando ele deixa. O que acontece? O compressor fica trabalhando, a pressão vai lá para cima e não é raro estragar o compressor. E aí o procrastinador ele chega e quer que você faça o serviço pelo orçamento que você tinha feito. Ah, mas você me deu um orçamento de
de X e agora você quer me cobrar Y? Pois é, porque naquela época era só o micromotor, agora é o micromotor e o compressor. Então, o procrastinador é um sujeitinho complicado. Principalmente, outra coisa que o procrastinador também é complicado, é quando você faz manutenção preventiva, certo? Quando a gente faz manutenção preventiva, acaba de fazer a manutenção preventiva, a gente passa um relatório de tudo que deve ser feito. E aí você chega e coloca lá, olha, tem que trocar as borrachas da geladeira. E aí você passa o relatório, aquilo vai ser cobrado à parte. E aí o procrastinador diz, não, por enquanto tá bom então e deixa. Amanhã ou depois dá um problema por causa da procrastinação e estraga outra coisa. O procrastinador ele vem falar um monte, certo? Dá dor de cabeça. Então toma cuidado com esse tipo de cliente também. Legal? Aproveita e vai deixando aí nos comentários qual o tipo de cliente mais difícil que você tem encontrado. Legal? Aproveita e se inscreve no canal. Não, primeiro, aquele like esperto, ativa as notificações, se inscreve no canal, faz algum tipo de comentário. Legal? Ajuda a gente a crescer e ir mais longe. Cliente tímido, cliente que não fala, certo? Você chega... Você já foi no médico? Quando você chega no médico, ele fica fazendo um monte de pergunta, certo? Pergunta que às vezes a gente se sente até constrangido. O médico pergunta, e aí, você dorme bem? E aí, você bebe, você fuma, você usa drogas? São perguntas que você pode querer até ficar ofendido. Como assim? Mas você tem que responder, porque dependendo das suas respostas, ele vai encontrar qual o problema na sua saúde. Com o técnico de refrigeração, a mesma coisa. O cliente tem que dizer o que está acontecendo, mas tem cliente que é muito tímido, ele não consegue se comunicar. Quantas vezes a gente recebe pedido, né, para fazer um orçamento na casa do cliente e o cliente... a gente pergunta, qual o problema com a geladeira? Ah, não gela. Não gela porque como? O que não gela em cima, não gela embaixo? Sabe? Ele não sabe se comunicar. E é complicado porque às vezes você chega lá também e o cliente não sabe dizer exatamente o que está acontecendo. E aí você tem que ter um pouco de paciência, tá? Tentar o máximo possível conversar com ele, tentar extrair o máximo do que está acontecendo, os relatórios. E quando você chega, você percebe que a geladeira já foi feito algum serviço, por exemplo, já foi feita uma carga de gás, você precisa saber há quanto tempo foi feita a carga de gás, para saber se é um microvazamento ou se é um vazamento recorrente, e você pergunta e o cliente não sabe, é complicado. Mas aí são pedras do ofício, você tem que lidar com isso, certo? Cliente exigente, tem expectativas muito altas e demandas específicas. Pode ser difícil atender todas as exigências. Ele é muito parecido com o perfeccionista, certo? Ele é muito exigente quanto ao atendimento, ele quer que você marque um horário. Por falar em horário, como é difícil você marcar um horário com o cliente? Eu costumo, né, o pessoal aqui da assistência que atende, eles que passam muito por isso, tem cliente que liga e quer que você diga que horas o técnico vai estar lá. E às vezes é difícil você dizer a hora. Você consegue marcar a hora do primeiro atendimento, do segundo em diante, porque você não sabe o tempo que vai demorar o primeiro atendimento, certo? Então, aqui na minha assistência, a gente marca por período. Normalmente, o primeiro cliente eu consigo marcar, certo? Então, digamos, 9 da manhã o técnico está aí. O primeiro eu consigo. Do segundo em diante, não. Então, eu costumo marcar por período, tá certo? Mas o cliente exigente, tem cliente que fica. Ah, não, mas eu quero um horário. E fala, não adianta eu marcar e não tá disponível no horário. É complicado, né? Cliente exigente, mas normalmente esses clientes também são clientes bons, certo? Eu já trabalhei com clientes muito difíceis. Uma das minhas primeiras clientes, logo que eu comecei, era uma cliente muito difícil. E conversando depois com ela já tinha experimentado vários técnicos, mas nenhum técnico tinha paciência para lidar com ela, ela era muito complicada.
Mas depois que ela pegou confiança em mim, ela continuou complicada. Porém, uma cliente muito boa por muitos anos, atendi ela, os filhos dela, parentes. Só que você tem que ter muita paciência para lidar com clientes difíceis. Certo? Economizador ao extremo. O famoso mão de vaca. Certo? Pessoas que não querem gastar. Poxa vida. Às vezes, quantas vezes você vai fazer um orçamento e você dá o orçamento e o cliente fala: prefiro comprar outra geladeira e tal. E ele tenta, né? Às vezes você chega, um compressor, por exemplo, vamos pegar, porque é um dos serviços mais caros que tem e é onde o cliente mais tenta economizar. Você chega, dá um orçamento de compressor e aqui na minha assistente a gente só trabalha com compressor novo. Aí o cliente chega, não dá para arrumar esse compressor mesmo, ou não tem um recondicionado. Fala, não trabalho com compressor recondicionado, não sei o que. A gente não entra nessa, tá bom? De compressor recondicionado, só compressor novo, certo? Tem outros clientes que falam, eu tenho uma geladeira velha, não dá para tirar da geladeira velha e colocar. Olha, se você quiser fazer esse tipo de coisa, faça, mas muitas vezes é dor de cabeça, tá certo? E tem cliente que fica pedindo desconto, te suga até o máximo. Tem cliente que chega, você dá o preço, né? Você parcela. Você chega, se você parcela, você diz, parcela em 2 ou 3, cada um sabe como é que trabalha. Aí você chega, mas e à vista? Você dá um desconto, aí você vai lá e dá o desconto à vista. Legal? Ele fica contente, tudo mais. Só que chega na hora de pagar, ele quer pagar o preço à vista, parcelado. É muito complicado, tá bom? Então você tem que ter jogo de cintura e tem que se impor também quando você percebe que o camarada está querendo levar muita vantagem. Cliente tagarela. Outro dia eu coloquei um vídeo aqui, o Leonardo fazendo um serviço, e era justamente um vídeo que precisava do som ambiente. Certo? Precisava do som ambiente, porque eu queria ouvir um chiado, queria ouvir alguma coisa. E deu para perceber, tinha uma cliente que não parava de falar. Contou a história da família dela todinha, queria mostrar o álbum de fotografia, não sei o quê. Você tem que tomar bastante paciência, tá bom? Muitas vezes o técnico de refrigeração ele tem que ser como um terapeuta, um psicólogo que fica lá ouvindo e vai respondendo, é difícil, né? Não é fácil. E fica dando essas respostas e a pessoa fala, a pessoa se sente bem, às vezes é gente carente, mas tenta manter um clima legal. Aguentar os tagarelas às vezes não é fácil, mas é meio desafiador. Próximo, desesperado, cliente desesperado. Rapaz, como é complicado o cliente desesperado. É cliente assim que ele liga e ele quer que você vá na hora porque ele vai perder tudo e não sei o quê. Hoje em dia a gente não cai nessa pilha de cliente desesperado, mas teve uma época que a gente entrava na pilha do cliente e às vezes você estava até pronto para sair. Às vezes você já está com um compromisso marcado, fora de hora de serviço, aí liga um desesperado. Aí você deixa todo mundo triste em casa, estava todo mundo pronto para sair, para ir atender um desesperado. Chega lá, você dá o orçamento, e uma das coisas que eu percebi é que normalmente tudo que é muito urgente, tudo que é muito, desesperado, é onde tem tudo para dar errado. Aí o cliente não aprova, aí tem um monte de problema. Hoje em dia eu não faço mais isso, hoje em dia não. É lógico, eu tenho clientes classe A, que se o cara me liga, eu faço de tudo para atender ele o mais rápido possível. Mas são clientes que ao longo do tempo, né, a gente já criou um vínculo muito bom. Esses eu me esforço muito para atender o mais rápido possível. Na realidade, eu me esforço para todos. Mas para os desesperados é complicado, tá bom? Uma vez teve um cliente que ligou, a moça que atende falou, olha, eu estou enviando o técnico. Mas quando ele chega? Ele vai demorar mais ou menos uns 30 minutos para chegar. Ele está saindo de um tal lugar, está indo para aí. Eu não consigo esperar. Ele desligou e
Gente maluca. Eu acho que é melhor ficar longe de gente assim. Fica a dica. Bom, cliente ausente. Cliente ausente é o cliente que, tipo assim, ele marca com você e ele não aparece. Tipo, vai lá, vai ter alguém lá, vai ter empregada, vai ter... E aí, você vai, certo? E aí a empregada, ou quem tá lá, ou a pessoa que ele deixou, uma criança, já teve caso de eu ir ter uma criança lá para me acompanhar. Não sabe o que está acontecendo, não sabe decidir nada, e aí você tenta ligar para a pessoa não atende e tal. É bem complicado, certo? Se é uma pessoa ainda que mantém o contato pelo WhatsApp, de vez em quando eu atendo, gente assim que está trabalhando, mas aí a gente vai conversando pelo WhatsApp. A gente chega lá, tá acontecendo isso, ele aprova. Pode fazer, eu faço a transferência pelo Pix. É legal, mas tem gente que é folgado, ele é ausente, folgado, vai te dar trabalho até para você receber o seu serviço, tá bom? Bom, se tem mais algum tipo de cliente que eu não falei aqui, coloca aqui nos comentários, quem sabe a gente faz a parte 2, clientes difíceis de lidar. Legal? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, um vídeo diferente, falando do dia a dia do técnico. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.